Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Nova base russa em país aliado preocupa a OTAN. Eu tenho lido algumas matérias que questionam a respeito do futuro das bases da Rússia na Síria. O que vai acontecer com essa presença militar russa na Síria, caso, e aí entra numa segunda pergunta que algumas matérias trouxeram, caso as bases saiam da Síria, as bases russas, para onde irão? E apontam o Sudão como um possível destino alternativo, caso, repito, as bases russas saiam da Síria. Como o futuro da Síria é incerto e existe ali um cenário de caos total e cada vez mais alimentado, o futuro incerto e a ausência de um Estado, a ausência de um governo, a ausência de uma ordem mínima na Síria, de forma que o Estado sírio hoje já não existe mais, é muito difícil dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. É muito difícil traçar uma avaliação que perdure por muito tempo. O que temos diante de nós é o que? A possibilidade de especular sobre coisas que podem acontecer a partir de tendências que estão dadas. Mas não é impossível que a Rússia, diante desse cenário bastante bagunçado, deixe a sua presença militar ali, muito embora a base na Síria seja fundamental para a estratégia russa regional, tanto para suas ações no Oriente Médio quanto para suas operações no continente africano, no norte da África, como eu vou abordar aqui daqui a pouco. É possível que diante desse cenário de incerteza total, e aí falamos de incerteza total, sobre o que vai acontecer na Síria, é possível que a Rússia não continue ali, como o pessoal gosta de dizer na rede, que ela vire as costas e deixe o pau torar ali, e o pau vai torar, porque já está torando ali. Eu vou falar mais hoje, num segundo momento aqui do vídeo, sobre a situação dificílima que a Síria está vivendo. Salvo a mídia corporativa que fica fazendo matérias emocionantes e emocionais sobre o que acontece na Síria, sobre toda a expectativa, toda a esperança do povo sírio ao voltar para a Síria, que pinta uma Síria que é melhor do que era antes, salvo essas matérias da mídia corporativa que falam essa bobagem, análises realistas sobre o que está acontecendo, os fatos concretos do que está acontecendo na Síria, apontam para o pior dos mundos possíveis, que é uma ausência total de ordem. E diante dessa ausência total de ordem, não é impossível que a Rússia ela movimente aí as suas bases para outro lugar e tente fazer algumas alterações no curso das suas estratégias. Uma das matérias que aborda esse futuro da Rússia na Síria e especula sobre o que pode acontecer é essa matéria do The Washington Post, que diz o seguinte: a queda do Assad coloca em risco a grande presença militar russa na Síria, que é estratégico para a Rússia, por isso tem uma preocupação por parte dos Estados Unidos sobre o futuro das bases da Rússia na Síria, porque é do interesse dos Estados Unidos que as bases da Rússia saiam dali. Até por isso o governo Assad sempre foi um governo muito atacado, dentre outros motivos, é claro. E aí está a foto do Vladimir Putin e do Bashar al-Assad, não é uma foto recente, claro, né? O Assad está na Rússia, essa foto poderia acontecer agora, mas essa não é uma foto recente. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Matérias falam que a Rússia pode transferir as suas bases da Síria para o Sudão e certamente a OTAN vai minar a possibilidade das bases russas continuarem na Síria, até porque quem está atuando pesadamente na Síria e pode fazer isso? A Turquia, que é um membro da OTAN, está dando muitas cartas na Síria. Os Estados Unidos atuam na Síria, inclusive tem presença militar na Síria, apoiam grupos rebeldes curdos que também atuam na Síria.
Israel, que não é um membro da OTAN, mas sim um aliado extra-OTAN, também está atuando na Síria, e tem o ISIS que está atuando na Síria, ou seja, tem uma série de forças que atuam na Síria que podem gerar uma série de percalços, não só para a Rússia, como para todo o ambiente sírio, para o povo sírio que está retornando para um país que já não existe mais e vai ter que viver todo esse ambiente turbulento aí. E é lógico que nesse cenário de bagunça completa, minar a presença russa na Síria é um dos objetivos. O governo russo comentou dias atrás que o Hayat Tahrir al-Sham, que é o grupo que governa hoje a Síria, junto com outros grupos que atuam no país, que o grupo garantiu que as bases não serão atacadas, as bases russas. O grande problema é que esse grupo não tem a menor condição de garantir nada, porque ninguém tem a menor condição de garantir nada na Síria. Nem o próprio Bashar al-Assad, que era o governante da Síria e tinha possibilidades um pouco maiores de fazê-lo, também não conseguiu garantir nada na Síria. De forma que, não sendo o Assad, que vem aí de uma família, e o Assad, o pai dele, nos seus governos, estão há décadas no poder e não conseguiram garantir nada, as forças que vêm agora, muito menos, até porque boa parte delas nem quer garantir nada, nem quer garantir a existência de um Estado sírio. Então o Hayat Tahrir al-Sham, ele não consegue garantir nada para a Rússia, e a Rússia sabe muito bem disso. O futuro das bases russas na Síria é um ponto de interrogação tanto quanto qualquer coisa que esteja acontecendo na Síria. Letras azuis. A Rússia perderia base no Mediterrâneo e abriria uma base no Mar Vermelho, no Sudão. Ou seja, ela perderia a sua base na Síria, uma base no Mediterrâneo, e abriria uma no Mar Vermelho. Eu vou trazer aqui uma imagem para vocês, né? Esse mapa. Ela perderia ali uma base na Síria, vocês podem perceber ali, está pintado em laranja, e ela abriria, caso fosse possível, caso esse projeto avançasse, e a Rússia tem um projeto que já não é de hoje, de ter uma base naval no Sudão, ali no Mar Vermelho, que é uma região estratégica, rota comercial, o Mar Vermelho leva até o Canal de Suez e dali para o Mediterrâneo. Ela trocaria uma presença no Mar Mediterrâneo por uma presença no Mar Vermelho, e isso se o ambiente do Sudão permitir que isso aconteça, até porque todo mundo sabe, né, ou quem não sabe fique sabendo agora, o Sudão vive um cenário de guerra entre facções militares. Existe uma grande confusão no Sudão também, mas tanto o governo sudanês, que é um governo militar, quanto facções rebeldes têm boas relações com a Rússia. E é justamente esse jogo da Rússia, que consegue penetração com os dois lados, é que preocupa bastante a OTAN. Aí nas letras vermelhas é justamente isso que eu coloquei que está no mapa aí. Então as letras vermelhas descrevem que está no mapa. A base do Mediterrâneo permite suporte para a Rússia atuar no norte da África e no Oriente Médio. Então ela permite ali uma atuação da Rússia. Não tem mais na Síria, não teria mais na Síria. Não estou dizendo que isso vai acontecer, parece que eu estou colocando como se já tivesse acontecido. Só estou colocando um cenário bastante realista, que é o quê? Ninguém sabe qual vai ser o futuro da Síria, ou se vai existir Síria para contar a história. E por isso que eu coloquei, mas o grupo garantiu que as bases russas não seriam atacadas, mas aquele grupo não consegue garantir nada, como ninguém consegue garantir nada na Síria. Letras azuis. A Rússia também tem tentado estabelecer pontos na Líbia, que também vive um cenário complicado. Então, para substituir a presença na Síria, que dá acesso ao mar Mediterrâneo, e logo ao norte da África, a Rússia busca o Sudão, busca a Líbia. A Rússia tem presença na República Centro-Africana, que olhem ali para o Sudão. Ao sul do Sudão tem Sudão do Sul e ao lado esquerdo, ali a oeste, tem a República Centro-Africana, onde a Rússia tem uma presença militar. Agora, a presença militar no Sudão abriria muitas portas aí de atuação para a Rússia. E é um projeto que vinha avançando, tanto é que a gente volta aí talvez uns 5, 6 anos na história, a gente encontra ali um governo do Sudão muito simpático à ideia de ser sede de uma base russa no Mar Vermelho. Agora, depois a coisa desandou, o Sudão viveu tudo que viveu e de lá para cá o Sudão tem sido instabilidade atrás de instabilidade.
Continuamos aí. Tá aí a Líbia, que eu citei agora há pouco, né? A Líbia já aparecia no outro mapa, né? Eu só destaquei nesse aqui, tá? A Líbia tá ali também aparecendo, né? Só destaquei ela aqui nesse, né? A Líbia que, aí percebam a complexidade do que acontece na Síria. A Líbia tinha um ambiente estável até enquanto o Muammar Gaddafi governava. Aí aconteceu um processo de derrubada do Muammar Gaddafi a partir de um movimento de golpe transnacional, de desestabilização do Estado, de ataque contra o governo do Muammar Gaddafi. Ele cai do poder, é assassinado, essas imagens aí circularam bastante, e de lá para cá a Líbia tornou-se um verdadeiro inferno. A Líbia é completamente dividida, inclusive ela é dividida em dois governos, um reconhecido pela ONU, outro não, mas não se tem ali qualquer indício de que vá se chegar a alguma conclusão. E a Líbia hoje já não é mais um Estado coeso, não é mais um Estado soberano sequer, tem um governante só, não tem centralidade, não tem previsibilidade do ambiente líbio, e isso veio depois do Muammar Gaddafi. A tendência de que aconteça algo semelhante na Síria é muito grande. Até porque a Síria já vinha tendo um ambiente muito conturbado, com presença militar dos Estados Unidos, presença de grupos ligados à Al-Qaeda, como o próprio Hayat Tahrir al-Sham, que a mídia corporativa, né, e boa parte aí dos países está fazendo questão de passar um verniz, até porque é o grupo que está governando, então o pessoal já está paparicando esse grupo aí, que iniciou como um braço da Al-Qaeda. Então logo é um grupo terrorista, tem uma origem terrorista. E é hoje o grupo que governa a Síria, mas governa há ali um protocolo de que governa, mas a Síria hoje é um ambiente ingovernável. Letras vermelhas. O governo sudanês tem elogiado a Rússia por impedir a intervenção estrangeira no país, aproveitando essa bagunça. Eu até comentei com vocês dias atrás, trouxe uma matéria na qual o governo sudanês agradece à Rússia porque ela travou uma resolução lá na ONU que garantia uma intervenção estrangeira no Sudão, e o governo agradeceu porque percebeu ali que o caos estava sendo capitalizado para promover um cenário adverso para o governo, que luta contra uma facção militar rebelde. Letras azuis. A Rússia também teria contatos com rebeldes, com a facção rebelde sudanesa, caso esses vençam. Então a Rússia está posicionando aí as peças dela para qualquer cenário, né? Então ela está conseguindo uma boa relação com o governo sudanês, mas também está garantindo uma boa relação com os grupos rebeldes. Ela está é aquele jogo de qualquer cenário, em qualquer cenário eu ganho. Por quê? Porque é provável que ela realmente quer, porque é um trabalho que a Rússia tem feito há vários anos, de conseguir ter essa base aí no Sudão, e muitas matérias estão falando sobre isso. E aí, já falávamos de Rússia, vamos falar um pouco das estratégias dos Estados Unidos aí contra a Rússia. A matéria diz o seguinte: os Estados Unidos desembolsam 20 bilhões de dólares em empréstimos para a Ucrânia, apoiado por lucros de ativos russos. Olha aí. Os Estados Unidos não desembolsaram, então. Por quê? Se eles vão emprestar um dinheiro e vão botar o dinheiro, os ativos russos como garantia, eles estão pegando o dinheiro russo como garantia. Então eles não estão desembolsando, eles estão embolsando o dinheiro russo. Essa construção de que eles estão desembolsando é uma ferramenta narrativa para esconder o roubo dos ativos russos pelos Estados Unidos. Então tem toda uma fraseologia que esconde a verdadeira ação, que é um roubo de dinheiro. Por isso que o Naryshkin, o Sergei Naryshkin, o chefe da espionagem russa, ontem, na matéria que eu estava discutindo ontem com vocês, falava que o Ocidente está sacrificando as suas vacas sagradas, e dentre elas a questão da inviolabilidade, a palavra é chatinha, né? Inviolabilidade da propriedade privada. Por quê? Porque ela pegou a receita dos ativos russos congelados e roubou. O Ocidente roubou, então está matando aí uma das suas vacas sagradas. Letras vermelhas. Os empréstimos dos Estados Unidos para a Ucrânia serão pagos com receitas dos ativos russos. Então, com receitas dos ativos russos, estão se apropriando. E outra, o que demonstra que realmente eles estão roubando dinheiro. Percebam como essa cena ela é bem evidente. Letras azuis. O apoio à Ucrânia
compra armas da indústria bélica dos Estados Unidos. Eu sempre, isso ocupou a minha infância e ocupa a minha vida até hoje, que são os episódios do Chaves, né? Chaves e Chapolin. Vocês lembram que tem um episódio no qual o Chaves quer comer, ele quer comer os churros, né? Os churros lá da Dona Florinda, do Seu Madruga, da sociedade deles, e aí ele vai lá e ele cria um estratagema, já que ele tem uma moeda no bolso, e isso é muito raro, que ele começa a comprar dele mesmo para poder comer os churros. Os Estados Unidos estão fazendo isso aí com dinheiro russo, na verdade, né? A moeda no bolso é o dinheiro russo. Eles criam um empréstimo para a Ucrânia que se alicerça sobre os ativos russos para roubar o dinheiro russo para comprar as armas deles próprios. É justamente isso que está acontecendo. Então essa é a única leitura possível. Não, mas não é bem assim, não. Todo o resto é blá 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 burocrático, porque é justamente isso que eles estão fazendo. Então eles estão ganhando. É um dinheiro que está indo para o bolso dos grandes magnatas que bancam a máquina de Estado dos Estados Unidos. O que é o conceito do imperialismo, senão as grandes oligarquias usando o braço do Estado, ali, usando os braços do Estado para os seus próprios interesses, sobretudo o braço armado do Estado. E aí continuamos no cenário europeu, falávamos de Ucrânia, né, de dinheiro supostamente, o dinheiro nem sai, na verdade, o dinheiro ele fica direto nos Estados Unidos. Para falar de Ucrânia, só que dessa vez em suas relações com o Macron e com o Donald Tusk, o líder da França e o líder da Polônia. Matéria do portal político, o Macron e o Donald Tusk é o primeiro-ministro polonês. Eles discutirão força de paz na Ucrânia. Bom, a Rússia já falou várias vezes sobre o que ela pensa a respeito dessas forças de paz, que não são forças de paz, são forças de tensão. Porque a posição russa nessa guerra é que a Ucrânia seja um território neutro. Lembrando que a Ucrânia que está pintada no mapa já não tem mais esse tamanho aí, está bem menor. O aplicativo ainda não foi atualizado, mas eu uso porque ele é útil, ele é muito útil e bem didático, eu consigo colorir os países. Então o ponto aí é que voltam a tocar nesse tema, só que dessa vez não é só a Rússia que vai ficar insatisfeita com essa conversa, porque a própria matéria do portal político revela uma insatisfação com os movimentos do Macron conversando diretamente com a Polônia sobre colocar forças de paz na Ucrânia. Letras vermelhas. A Polônia sempre quis abocanhar uma fatia da Ucrânia que é a parte oeste da Ucrânia, uma parte ali ela quer abocanhar, isso aí já não é de agora, já faz bastante tempo. Letras azuis. A matéria, que é uma matéria da mídia dos Estados Unidos, o portal político é um portal estadunidense, diz que o Macron não age em consonância com os planos da OTAN, porque ele estaria tramando com Donald Tusk, segundo fontes, uma ocupação de forças de paz. E claro que a mídia joga isso aí a público para dar um barulho e já queimar o Macron. De novo, aqueles movimentos franceses que os interesses anglo-yankees ali não gostam. Porque é do interesse colocar forças de paz, entre aspas, que na verdade são tropas da OTAN na Ucrânia, isso ser articulado pelo Macron é o objetivo da OTAN? Não. Tanto é que eu posso estar enganado, mas a outra articulação feita pela OTAN, sobre forças de paz, não contemplava a França, posso estar enganado. Colocava a Romênia atuando, a Polônia atuando e a Alemanha atuando. Eu não sei se a França entrava naquele outro jogo lá, acho que a França nem entrava, que eu posso estar enganado ali, né? Porque... E o Reino Unido, tanto é que a França não entrava mesmo, eram 4, eu me lembro que eram 4. No outro plano apresentado de forças de paz era o que? Era o Reino Unido em Kiev, a Polônia no oeste da Ucrânia, a Alemanha atuando na linha de frente ali contra a Rússia, como sempre jogando a Alemanha na fogueira contra a Rússia, e a Romênia atuando no Mar Negro. Não tinha nada de França. Daí o que o Macron fez? Eu também quero participar. Aí deu esse... Aí vem o portal político, que é dos interesses anglo-yankees, e já dá uma torrada no Macron. Então sempre é esse jogo. Esse aqui é o mapa que eu trouxe outras vezes, que é o mapa que contempla ali... As partes listradas é o que a Ucrânia já foi em algum momento, e que já não é mais, né? Ou que pode não ser mais. É porque uma parte da Ucrânia ficaria com a Rússia, lembrando que uma parte considerável da Ucrânia optou por fazer parte da Rússia mesmo. Alguns desses territórios que estão aí podem ser ou não.
Agora, Odessa, por exemplo, a Rússia chegou a mirar Odessa, só que ela recuou porque ela preferiu consolidar o que ela tinha. Mas avançar ali em Odessa, como aparece aí no mapa, permitiria uma conexão direta com a Transnistria, que é uma região da Moldávia onde tem presença militar russa e que está sendo assediada pela OTAN. Só que a Rússia recuou dessa posição. Então, esse mapa apresenta o que poderia ser a Ucrânia se a coisa desandasse mesmo. O território vermelho listrado ali, ele era a Ucrânia e ficaria a Rússia. Sendo que uma parte disso aí já é Rússia. Sem retorno. Aquela porção oeste ali da Ucrânia, que está amarelo listrado com preto, é da Ucrânia, mas daí ficaria com a Polônia, porque a Polônia iria abocanhar. Então a Ucrânia começaria a se esfarelar e sobraria apenas ali um miolo azulzinho ali em Kiev. Então, aí na foto o Donald Tusk à esquerda, o líder político polonês, e à direita o Macron, o Emmanuel. Aí continuamos aí na vizinhança, porque a Bulgária se prepara para interromper o trânsito de gás russo, citando sanções dos Estados Unidos. Então a questão energética está muito clara que um dos objetivos dessa guerra é minar a economia da Rússia a partir da questão energética. Principalmente por quê? Porque grupos querem roubar o mercado energético da Rússia. Então isso, acho que não há dúvida nenhuma sobre isso. A essa altura do campeonato não pode haver. Se estiver conversando com alguém assim, cara, sabia que isso aí tudo tá ligado à questão energética? Não sabia. Bom, isso aí ele tá viajando demais na maionese. Seguinte matéria aí, né? A Bulgária se prepara para interromper o trânsito de gás russo, citando sanções dos Estados Unidos. E quem seria atingido aí seria a Sérvia, tá? Que é o que não aparece no mapa. A Sérvia seria atingida por isso, até esqueci de pintar a Bulgária, né? Me perdoem aí, mas a Bulgária está ao lado da Sérvia, ali, ao sul da Romênia. E por quê? Letras vermelhas. Os Estados Unidos sancionaram o Gazprom Bank e inviabilizando transações ligadas a produtos da Rússia. Tanto é que a Turquia já tem berrado por causa disso também. O que a Bulgária está dizendo? Bom, a gente não pode fazer nada porque sem as transações pelo Gazprom Bank, que foi sancionado, a coisa não acontece. Mas aí é uma jogada burocrática que trava o gás russo para um aliado importante que é a Sérvia. A Sérvia tem ótimas relações com a Rússia, assim como tem com a China. Não à toa o governo sérvio é, não só de agora, mas historicamente, super assediado pela OTAN. Tanto vem sendo assediado que recentemente houve uma fala do Vučić, o Aleksandar Vučić, que é o líder da Sérvia, dizendo o seguinte: ele falou recentemente, naquele contexto de pós-queda do Bashar al-Assad, que ele não será derrubado como o Assad, porque alguns grupos têm pressionado ele. Para quê? Para levar ao poder um governante que seja mais afeito ao projeto da OTAN e da União Europeia. Lembrando que a Sérvia não faz parte nem da União Europeia e nem da OTAN. Diga-se de passagem, a Sérvia é um dos países, na verdade, o povo sérvio, ele é historicamente um dos povos mais açoitados pelos interesses da OTAN. Então, não faz parte, mas está na linha de tiro aí, né? Justamente por não ser. Falávamos de Rússia, vamos falar um pouquinho da China também, porque Taiwan monitora aviões de guerra e navios da China após as escalas do líder de Taiwan, que andou visitando os Estados Unidos e andou fazendo algumas viagens estranhas e conversas estranhas com representantes dos Estados Unidos. Né? E isso aí representa o que para a China? Porque Taiwan, lembremos sempre, Taiwan é parte integrante do território chinês, mas com autonomia administrativa. Quando um representante de Taiwan visita os Estados Unidos sem a autorização da China e conversa sobre temas sem passar pela China, isso é um estímulo ao separatismo. O que a China faz? Ela faz os seus movimentos alertando sobre o risco de continuar a fazer esse tipo de coisa. Letras vermelhas. Lembrando que os Estados Unidos querem que a China faça um movimento brusco ali. Porque ao fazer um movimento brusco, começa-se uma guerra, aí é possível disparar ainda mais sanções, quebrar mais as cadeias de suprimentos, desestabilizar o cenário global no qual a China vem papando de colherinha aí os Estados Unidos economicamente falando. Então para quem está perdendo é negócio bagunçar o cenário econômico.
Então a China não entrega isso. Ela simplesmente faz o quê? Ela faz exercícios e demonstra a capacidade que ela tem de isolar Taiwan e deixar Taiwan morrer à míngua caso queira entrar num processo separatista. Letras vermelhas. Os aviões e navios da China estão rondando Taiwan em resposta à visita aos Estados Unidos, que é um movimento visto como estímulo ao separatismo de Taiwan. E a China já falou várias vezes que a questão de Taiwan hoje é a questão mais importante e aquilo que pode azedar mais rapidamente as relações entre Estados Unidos e China. Letras azuis. A China normalmente comunica os seus exercícios com antecedência. Vamos fazer isso, mas agora, dessa vez ela não fez. O que significa o quê? O que significa interprete como você quiser. E o Taiwan entendeu muito bem, os Estados Unidos entenderam muito bem, porque já sabiam que isso poderia acontecer quando o líder de Taiwan ele faz essas visitas aí aos Estados Unidos e gera esse ambiente conturbado. Um dos pontos altos da história recente, ligado à China e Taiwan e Estados Unidos, é a visita da Nancy Pelosi. Ali já se esperava que a China escorregasse, mas ela contornou com uma habilidade muito grande aquele episódio. Se a China tivesse feito um movimento brusco, seria mais um ponto do planeta com uma guerra. E é justamente isso que essas forças querem, né? Por quê? Porque os Estados Unidos vivem um momento complicado contra a China. Tem desespero ali, tanto é que agora subiu ao poder nos Estados Unidos um presidente que vai tentar fazer coisas muito loucas para tentar reverter esse quadro, que é muito difícil de reverter. E vai gerar uma bagunça no mundo se fizer o que está dizendo que vai fazer. E até para ele, e sobretudo para ele, a bagunça, né? Agora vamos falar um pouco do Oriente Médio, né? De certa forma já falamos no início do vídeo, porque eu falei da Rússia referente à base na Síria. Fizemos um belo percurso ali. Mas vamos continuar nesse tema. Porque Israel e Turquia farão guerra pela Síria? Tem uma pergunta que está colocada. Acho que vários de vocês estão fazendo essa pergunta. O que vai acontecer? Porque Israel está avançando na Síria, isso está muito claro. A própria mídia corporativa está questionando se Israel vai abrir uma nova frente de guerra ali, que me parece já abriu. E a Turquia está avançando também na Síria. Em algum momento isso vai se chocar, e já está, de certa forma, se chocando. Por quê? Porque a gente já vê os turcos avançando sobre os curdos, e os curdos são aliados dos Estados Unidos, e Israel também quer negócio com os curdos. Ou seja, isso aí pode acabar descambando para uma guerra. Por quê? Porque Israel tem uma conduta expansionista, e a Turquia também. Israel está formando uma zona tampão na Síria, a Turquia também. A questão é o tamanho dessa zona tampão. Trago a seguinte matéria. Israel ataca a Síria 480 vezes e toma território enquanto Netanyahu promete mudar a face do Oriente Médio. Então, o projeto da Grande Israel está avançando. Isso é uma coisa muito clara. E lembremos, o Líbano faz parte da Grande Israel. A Síria faz parte da Grande Israel. Parte do Iraque faz parte da Grande Israel. O norte da Arábia Saudita faz parte da Grande Israel. A Jordânia faz parte da Grande Israel. Uma parte do Egito faz parte da Grande Israel. Quer dizer que Israel vai fazer tudo isso agora? Não. Quer dizer que esse é um projeto histórico de Israel. É um delírio expansionista, mas que ele coloca em prática. Letras vermelhas. Israel disse ter destruído 80% da capacidade militar da Síria. Teria sido, segundo a mídia israelense, inclusive, o maior bombardeio da história de Israel à Síria. O que significa que Israel ele está destruindo as capacidades de defesa da Síria. Se a Síria já não tem mais capacidades de defesa, se ela já não tem mais um governo central, se os seus militares estão sendo enforcados por terroristas e decapitados em praça pública em todo o país, isso fora os que desertaram, não existe mais Síria. Mas a mídia disse que tem um governo lá que é promissor. Bom, aquilo ali, a Síria está sendo governada por um terrorista, por um grupo terrorista, que surgiu como um braço da Al-Qaeda. E a mídia está vendendo terreno na Lua. Por quê? Porque ela fala sobre um Éden sírio para o qual o povo está retornando que não existe.
O que o povo vai retornar, se retornar à Síria, e muita gente está saindo, muita gente que está na Síria está saindo de lá. E todo esse trabalho da mídia corporativa, bombardeando todo mundo, pode ter por função empurrar os refugiados de volta para a Síria, para lá serem completamente trucidados. Tanto é que a própria ONU já falou isso, né? ONU, o que é, né? Tipo o Globo Repórter, né? O que é, onde vive, né? Do que se alimenta. Disse que pode dar problema, que não é hora dos refugiados voltarem para a Síria. Diga-se de passagem, é o momento mais perigoso da história da Síria recente para a população voltar para lá. Qual Síria, né? Outra pergunta. O que é a Síria hoje? Letras azuis, Israel também está avançando sobre o território do país. A Turquia também está avançando. Em algum momento vai dar guerra isso aí? Está aí a Turquia, a Síria e Israel. Letras vermelhas, Israel está se movendo para tomar o sul da Síria. Esse é o movimento que Israel está fazendo. Formando, segundo o governo de Israel, está formando uma zona de defesa. Letras azuis. A Turquia, que banca o Hayat Tahrir al-Sham, que é um grupo de origem terrorista, se move para dominar o norte da Síria. Um está vindo pelo sul, o outro está vindo pelo norte. Tem os curdos aí no meio, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com eles, porque o Erdogan está com sede de pegar os curdos. Israel já está flertando com os curdos para cooptá-los para o seu lado. E os Estados Unidos têm base militar aí e têm boas relações, bancam grupos rebeldes curdos, que estão dentro da Síria. E aí no meio, né, mas tá a coisa é tão bagunçada e tão bárbara que o ISIS até desapareceu do cenário, né? Tem coisa tão feia acontecendo na Síria que até o ISIS ele perdeu o protagonismo de tanto caos que tem na Síria. Mas o ISIS está ali também. Continuamos aí. O primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, ele diz o seguinte: Israel quer laços corretos com o novo regime sírio, que é com um grupo terrorista que governa a Síria agora. Mas atacará se necessário, como se já não estivesse. Isso que é interessante. Israel vai atacar, não, Israel já está atacando. Vou te ataquei, né? Bem por aí. Letras vermelhas. Ele diz que o Hayat Tahrir al-Sham será atacado se tentar estabelecer laços com o Irã. Então, Israel, letras azuis, como Israel destruiu as armas da Síria, o grupo que está subindo ao poder para governar, ele fica enfraquecido, ele fica refém ali. O que esse grupo vai fazer sem armas que foram destruídas? Tem as suas armas, né? As forças militares sírias foram destruídas. De frota naval, de equipamento de combate, foi tudo destruído. Esse pessoal, se quiser governar, vai ter que governar beijando a mão de Israel, beijando a mão dos Estados Unidos. E é uma situação que os Estados Unidos e Israel gostam muito, que é uma situação de fragilidade. Aí esse grupo, estando ele suscetível, poderia recorrer a quem? Ao Irã. A questão é como que o Irã vai jogar o seu xadrez ali agora. Porque agora a coisa ficou complicada ali, né? Não é impossível que o Irã se recolha às suas atividades no Iraque, sua influência sobre grupos que atuam no Iraque, tente fazer uma operação ou outra para atrapalhar Israel na Síria, e que a Rússia também deixe ali, como eu disse, o pau torar e vamos ver no que vai dar. Por quê? Porque tem a Turquia e Israel ali que podem se bicar em algum momento. Lembrando que a Turquia é um membro da OTAN e os Estados Unidos tentam criar ali um algodão entre cristais ali nessa relação de Israel com a Turquia, mas aí é uma situação de... Fora os interesses que são políticos atuais, são interesses históricos da grande Israel, dessa visão de um retorno aí, de um saudosismo, né, do Império Turco-Otomano que tem o Erdogan, né? Então não se sabe exatamente como é que isso aí vai se processar. Letras vermelhas. Os Estados Unidos e Israel podem estar buscando que a Síria torne-se um país submisso como a Jordânia. Dicas de passagem, nesse cenário, Israel teria um escudo ali, né? Porque a Jordânia já é um país submisso e a Síria também seria. Aí fica o Líbano numa situação muito difícil, muito provavelmente anexável por Israel. E aí percebam que tem um outro quadro. Bom, é bom que a Jordânia...
Se eu já sei e vocês já sabem, os jordanianos já sabem muito bem que a Jordânia ela faz parte daquele mapa da Nova Israel. Bom, agora vamos discutir um pouquinho a questão da Turquia. Quais são os projetos da Turquia? Quais são as esperanças, as expectativas da Turquia a partir dessa bagunça que acontece na Síria? Ela está desenhando vários projetos, Israel também está desenhando seus projetos, como eu comentei com vocês agora há pouco. E a pergunta que eu coloquei no título, em um dos títulos de hoje, é justamente isso. Se em algum momento esses projetos que estão sendo desenhados vão se cruzar de maneira tão determinante que isso possa levar a uma guerra. Por isso que eu coloquei essa pergunta como título, como um dos títulos. Porque é uma pergunta cabível. Deem uma olhada aqui nessa matéria. Projeto de gasoduto Catar, Síria, Turquia. É possível após a queda do Bashar al-Assad? É uma pergunta que está colocada aí. Porque a Turquia está desenhando projetos a partir disso. Então linhas passam pelo Iraque, linhas passam pela Síria. E a queda do Bashar al-Assad é importante por quê? Porque abre a possibilidade dessas linhas de gasoduto passarem agora pela Síria também. Só que a Síria está no momento em que está, sendo fortemente disputada. Tem Estados Unidos ali com os curdos, tem Israel ali buscando seus interesses, tem o ISIS atuando ali, tem o governo que está entrando, que até é o governo do grupo de origem terrorista, que não seria um problema porque é um aliado da Turquia. Letras vermelhas, a Turquia levaria gás do Catar até a Europa, que vive uma crise energética, e vive uma crise energética por causa de um vácuo, por causa de um hiato deixado pelo gás russo, já que a OTAN tem pressionado a Europa a afastar-se do gás russo. Aí esse gás que chegaria aí por intermédio da Turquia seria uma solução a isso. Lógico que a Turquia ganhando muito dinheiro. E a Turquia é um membro da OTAN, ou seja, seria uma solução energética dentro do mundo da OTAN, partindo de um membro da OTAN, que é a Turquia, no caso. A pergunta é por que esse projeto não saiu antes? O que atrapalhava isso? Letras azuis. O Bashar al-Assad teria recusado o projeto por ser um aliado da Rússia, por causa do gás russo, seria uma concorrência ao gás russo. Aí o Bashar al-Assad, como um aliado da Rússia, ele teria evitado esse projeto, e esse poderia ter sido um dos motivos para o Erdogan fragilizar ou mesmo trabalhar para derrubar o Bashar al-Assad, o que acabou acontecendo. Por isso que a pergunta que é colocada nessa matéria fala sobre um pós-Assad, se isso é possível. Está aí a figura do Erdogan, que é o líder turco, e está aí o mapa com o Catar, né? Não é exatamente onde passa, eu fiz ali só um esboço, né, das linhas em vermelho ali do gasoduto. Por quê? Porque tem um ramal que vai pelo Iraque até a Turquia, e ele passa pela zona curda, por isso que o Erdogan está trabalhando em cima dos curdos ali, que são adversários do governo turco. Os curdos iraquianos, também tem curdos no Iraque. E um ramal iria pela Síria, já que o Bashar al-Assad já não é mais o presidente sírio e já não seria mais um entrave. Agora, como é que vai se desenvolver um projeto de infraestrutura numa Síria como está? É possível fazer isso? Dá para botar na ponta do lápis e terminar um projeto como esse? Essa é exatamente a grande pergunta, né? Então tá aí mais uma matéria sobre esse assunto. A queda do Assad na Síria enfraquece o Irã, mas pode alimentar o ressurgimento islâmico. Sério isso? Isso vindo de uma matéria da mídia corporativa para a OTAN, que produziu esse cenário. Vocês acham que a OTAN não sabia que isso poderia acontecer? Nossa, que situação difícil, nós nunca calculamos isso. Quem diria que derrubar um governante levaria a um caos possivelmente capitalizável por grupos extremistas e terroristas? Isso nunca aconteceu antes, não é mesmo? Então é uma disfarçatez na hora de produzir as matérias que o cara fica até chocado. Eu vou dizer para vocês, olha, eu já vi coisa louca, né, na mídia corporativa, já vi discurso bem leviano. Agora, toda essa campanha sobre uma Síria linda para o retorno dos refugiados no meio de uma Síria inferno é uma das coisas mais distópicas que eu já vi. Poucas vezes eu vi uma loucura tão grande sendo apresentada. Porque a gente olha vídeos, e vários de vocês estão me mandando alguns vídeos que são pesadíssimos, estão me mandando sugestões de consulta,
Tem vídeos que aparecem da Síria que são de um barbarismo profundo. E quando a gente olha para o que a mídia está falando, é incrível que aquilo esteja sendo apresentado. É uma pena, como disse um camarada comentou, e algumas pessoas responderam no vídeo de ontem, que é incrível, uma pena que boa parte da sociedade acabe acreditando nessas coisas, porque, né, é a fonte de informação que tem para a maioria, ou que a maioria está acostumada a ver e às vezes não busca por desconhecimento, às vezes por preguiça, às vezes porque não quer ver a mesma realidade, e não vê o que está acontecendo realmente lá. Letras vermelhas: o descontrole no país pode alimentar movimentos terroristas e extremistas, segundo a matéria. Qual é a surpresa? Como se alimentar grupos terroristas e extremistas fosse uma novidade para a OTAN. Isso aí é o histórico dela, isso é toda a história da OTAN. Letras azuis: o cálculo ocidental é o de que isso é melhor do que o Bashar al-Assad. Porque o Bashar al-Assad é um adversário da OTAN. Porque o Bashar al-Assad é um adversário dos Estados Unidos. Porque o Bashar al-Assad tinha ótimas relações com a Rússia. Porque o Bashar al-Assad tinha ótimas relações com o Irã. É por isso que ele é um problema. E aí tem toda essa celebração em torno de um caos. A Síria já não existe mais hoje. E a mídia está fazendo esse trabalho. Trago mais uma matéria sobre o cenário sírio. Novas forças do regime na Síria realizam execuções sumárias em Latáquia. Então, tem cenas das mais, olha, das letras azuis. Pessoas estão sendo enforcadas e decapitadas por bandos que invadem locais. Esse é o padrão: saques, enforcamentos, decapitações, todo tipo de barbarismo possível. E a mídia e a correspondente dos Estados Unidos lá na Síria fazendo uma matéria sobre a tranquilidade nas ruas de Damasco. Letras vermelhas: os grupos que governam agora, que são grupos de origem terrorista, estão executando pessoas ligadas elas dizem, né, que estão executando pessoas ligadas ao governo do Assad. Mas isso aí, todo mundo que for adversário vai virar alguém ligado ao Bashar al-Assad. Vai ser um agente do Assad, um apoiador do Assad, e aí o pessoal vai passando a faca em todo mundo lá dentro. Agora a gente vem para a América Latina em conexão com a China. O Paraguai e a China entram em atrito diplomático. E houve uma situação aí, né? Porque Pequim fica furiosa após o Paraguai expulsar o diplomata chinês por causa de uma situação ligada a Taiwan. Não sei se sabem, mas o Paraguai, ele reconhece Taiwan, né? Ele reconhece ali a independência de Taiwan, é um dos poucos no mundo que assim procedem. Até os Estados Unidos reconhecem o princípio de uma só China e o Paraguai não reconhece historicamente. O Paraguai, desde a década de 1950, tem relações diretas com Taiwan, isso não mudou. Pelo que eu sei, tem uma comunidade de tamanho, não é uma grande comunidade, mas de um tamanho razoável, até para a população do Paraguai, de taiwaneses que vivem no Paraguai. Daí pode ser que tenha ali alguma relação com isso também, né? Uma relação com isso também, essa manutenção histórica. Mas o fato é que o Paraguai ainda é um dos países que não reverteu a sua posição. Boa parte dos países reverteu a sua posição sobre Taiwan. Por causa do quê? Por causa do avanço das relações comerciais da China em toda a América Latina. Letras vermelhas, está aí o Santiago Penha, que é o presidente do Paraguai. Letras vermelhas: a China solicita que o Paraguai não estimule o separatismo de Taiwan. Aí foi haver uma conversa entre o diplomata chinês e o governo paraguaio sobre isso, para que o Paraguai reveja essa posição, que é uma posição ultraminoritária, né? Eu relembro vocês, nem os Estados Unidos reconhecem a independência de Taiwan, embora fiquem trabalhando em cima de uma ambiguidade estratégica. E o Paraguai, ele é o único na América do Sul, até onde eu sei, que reconhece essa independência de Taiwan. Então ainda é algo que o Paraguai precisa rever, né? Porque... Letras azuis: o governo declarou o diplomata chinês persona não grata. Então a coisa foi além, né? A coisa foi... a China vai parar de comprar do Paraguai? A China é muito pragmática, ela não vai fazer isso. Lógico que ela não vai fazer isso por causa de
da expulsão de um diplomata, ou não é. Se fizer, seria uma situação de exceção. A China não costuma misturar esses atritos diplomáticos aí com grandes retaliações. Ela pode travar a carne e ficar um tempo porque entrou uma nova lei sanitária específica para o Paraguai para dar um susto ali, mas ela não vai romper relações por causa desse tipo de coisa. Que é aquela conduta de estabilidade, de ter uma conduta previsível comercialmente falando, que é o que dá credibilidade. Né? Letras vermelhas. A ação do governo paraguaio pode prejudicar as relações comerciais entre os países. Lembrando que o agronegócio paraguaio ele vende muito para a China. Também vende para Taiwan, mas, né, dada a expressão, né? Letras azuis. Na América Latina, muitos países têm se afastado de Taiwan. Por quê? Porque querem melhorar suas relações com a China. O Paraguai é que está nessa... Bom, encerramos aí, como sempre, no continente africano, porque foco de tensão preocupa o governo da Somália. E trago a seguinte matéria. Forças federais e regionais da Somália entram em choque em Jubalândia, que é uma região da Somália. Por quê? Porque, letras vermelhas, a Somália realizou uma reforma eleitoral nessa região autônoma, o que incomodou as forças locais, ou seja, houve ali uma imposição. Por quê? Porque o governo da Somália, malandramente, tentou colocar essa reforma para ver se conseguia enfraquecer algumas lideranças regionais que incomodam o governo central. Aí, fazendo esse movimento, acabou desagradando o quê? Esses grupos, que começaram a engrossar e decidiram não acatar a reforma. Aí, quando não acataram a reforma, letras azuis, a Somália enviou tropas para a região, por causa da recusa da aceitação dessa reforma. Aí, o que o poder regional fez? Bom, botou suas guardas também na rua. Aí o confronto acontece, né? Tanto é que é o que a matéria fala. Forças federais e forças regionais da Somália entram em choque em Jubalândia, que é uma região da Somália, tá aí, né? O X mais ao norte é na Somalilândia. Eu já discuti aquela questão da Etiópia, que quer uma saída para o mar, e ela está negociando, ela negociou com a Somalilândia, que é essa região da Somália, uma saída para o mar em troca da Etiópia reconhecer a sua independência. O que a Somália viu aí? Até porque viu uma atravessada na soberania. Aí engrossou ali a coisa e entrou um monte de gente ao lado da Somália, lógico. Isso é a situação da Somalilândia. Mais ao sul tem outro X, que aí fica em cima da Jubalândia. Então significa o quê? Que a Somália hoje tem vários problemas, dentre outros muitos e incontáveis, e um deles é um confronto entre o governo e um grupo rebelde chamado Al-Shabaab, que demonstra o quê? Que a Somália vive uma situação cada vez mais complicada, e há muito tempo a Somália vive uma situação complicadíssima há muitos anos. Letras vermelhas. A Somália decretou a prisão do líder da região, que rompeu com o governo central da Somália. Bom, aí a situação desandou. Aí a Somália, que já tem problemas múltiplos com o Al-Shabaab, que é um grupo bastante poderoso ali, que tem uma capacidade de resiliência enorme, está com problema com a Somalilândia, está com problema com a Jubalândia e ainda tem que lidar com o grupo Al-Shabaab, que gera uma série de problemas. Letras azuis. A Somália já tem problemas crescentes com a Somalilândia. Então é mais um problema regional. E a Etiópia tenta capitalizar aí para ter uma saída para o mar, né? A Etiópia não tem saída para o mar e ela está tentando com a Somalilândia. Se houver um movimento geral de grupos separatistas ali, pode ser que a Etiópia estimule ou até estimule esse movimento na Somalilândia. Mas aí vai ter uma intervenção estrangeira do caramba, porque a Somália ela é um ponto ali de confiança de forças estrangeiras anglo-yankees. E importante, a Somália fica na entrada, ali numa zona estratégica que é a rota comercial entrada do Mar Vermelho. Então, é uma zona importante. Tanto é que o Iêmen tem essa posição e por isso os Houthis conseguem impor um inferno ali naquela região.
o inferno aos seus adversários, né? Em solidariedade aos palestinos que estão sendo trucidados na faixa de Gaza. E aí chegamos ao momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita dessas propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho com este nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, a quem eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, tem gente que usa o número do CPF, tem gente que usa o número do CNPJ como chave Pix, eu uso o e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho, vou parando por aqui e tchau para vocês.